Existem livros que a gente lê e esquece. Existem livros que a gente lê, gosta, até nos impressionam um pouquinho, mas a gente nunca mais volta para eles. Agora, existem aqueles livros que nós podemos chamar dos nossos clássicos, que são os livros que a gente revisita a vida inteira. 100 Anos de Solidão é um desses livros. Nessa obra, publicada em 1967, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, que foi prêmio Nobel de Literatura em 1982, ele apresenta uma nova possibilidade de entendimento do que seja literatura. Olá, eu sou o professor Rogério Camargo e nesse canal eu falo a respeito de como e por que ler literatura. No vídeo de hoje nós vamos explorar a criação de Macondo, a cidade mítica de 100 Anos de Solidão, uma das obras-primas da literatura não só latino-americana, mas universal, um dos romances mais importantes de todo o século XX e que foi um dos responsáveis por projetar uma geração inteira de grandes escritores que escreveram em língua espanhola para o resto do mundo. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Só nesse começo, Gabriel García Márquez ele nos oferece uma infinita possibilidade de acontecimentos que vão se desenrolar ao longo da narrativa de 100 Anos de Solidão. E é a respeito disso que eu gostaria de conversar com você. Uma vez o próprio Gabriel García Márquez disse que uma boa aula de literatura não deveria ser algo muito mais do que uma boa conversa de literatura. E essa é a proposta aqui desse canal. Quando se trata de 100 Anos de Solidão, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix está lançando uma série, uma adaptação da obra, nós estamos falando de um dos livros mais importantes da história da literatura universal. Ele já tem o seu lugar guardado ali. É considerado por muita gente uma obra-prima, mas é também considerado uma obra difícil de ler. Não pela linguagem necessariamente, não são muitas palavras que o leitor precisa recorrer a um dicionário, por exemplo, mas é pelo labirinto que o Gabriel García Márquez nos conduz, com a repetição de nomes de personagens, com a repetição de acontecimentos, com a repetição de características herdadas por esses personagens, e que se a gente fizer uma leitura menos atenta, nós podemos correr o risco de nos perder. 100 Anos de Solidão, do começo ao fim, como já está no título, é um livro que explora 7 gerações da família Buendia, uma família que começa com o patriarca José Arcádio e sua esposa, que também é a sua prima, Úrsula Iguarã, e depois os filhos que vêm desse casal e os filhos desses filhos até chegar na 7ª geração. Tudo que eu falar aqui diz respeito a somente o primeiro capítulo do livro, porque obviamente eu não quero te dar spoilers, né? Você que vai ler essa obra depois. Mas ao mesmo tempo, tudo que está no primeiro capítulo já serve como um guia. Eu gosto muito da expressão palavra-chave ou conceito-chave que vão te ajudar a entender esse livro. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. No primeiro momento eu quero falar do livro em si e do contexto em que ele está inserido, chamado Realismo Mágico. Depois eu quero falar da fundação de Macondo e dos Buendia, e por fim os ciclos de solidão que são sugeridos pelo título. A obra está inserida num contexto dos anos de 1960 do século XX, chamado boom do realismo mágico da literatura latino-americana, e é uma estética que trouxe uma projeção internacional para autores muito importantes, não só para o Gabriel García Márquez, mas para o Mário Vargas Llosa, para o Carlos Fuentes, para o Julio Cortázar, que são expoentes de diferentes países e que trabalham numa literatura que os acontecimentos sobrenaturais, eles são tratados da forma absolutamente comum, absolutamente banal. Vamos pegar, por exemplo, o próprio 100 Anos de Solidão. Já na primeira página, depois daquela cena de abertura do coronel Aureliano Buendia diante do pelotão de fuzilamento, lembrando da tarde remota em que seu pai o leva para conhecer o gelo, o que por si só já é tratado como algo absolutamente fantástico, né? O gelo, claro, você assistindo de uma casa com luz elétrica, com geladeira, para você é algo que você nem pensa. Mas imagine numa selva completamente sem recursos, de repente você vê dentro de uma caixa uma pedra gigantesca de gelo, algo que não se conserva naturalmente. Então aquilo é encarado pelos personagens como algo absolutamente sobrenatural, a ponto do José Arcádio Buendia, o patriarca, ele achar que é o maior diamante do mundo. E ele inclusive leva os seus 2 filhos, o José Arcádio e o Aureliano, para conhecer e para tocar o gelo. O José Arcádio ele se recusa a tocar o gelo, mas o Aureliano, que vai ser o coronel, o futuro coronel Aureliano,
lado, ele toca o gelo, né? E ele diz está fervendo, porque não é algo que as pessoas conhecem. E essa é uma das formas de você ler 100 Anos de Solidão, inclusive. Existem acontecimentos que para nós eles são absolutamente comuns, mas que naquele contexto soam extraordinários. Porque eu particularmente sempre brinco. Uma das coisas que eu não sei explicar é como é que funciona uma transmissão online. Por mais que a gente tenha as explicações científicas, parece mágico. Se você falasse para uma pessoa há 100, 150 anos que ela veria tudo o que acontece no mundo em tempo real por meio de uma tela, isso soaria mágico. O que o Gabriel Garcia Marques faz nessa obra é mais ou menos isso. Ele trabalha com temas que fazem parte do cotidiano de determinados contextos, mas que quando levados para Macondo soam extraordinários. E aí, naturalmente, existem os fenômenos que são sobrenaturais. Por exemplo, o fantasma do Prudêncio Aguilar. Um homem que é morto pelo José Arcádio Buendia e que ele continua aparecendo na casa dos dois depois buscando água para tapar os seus ferimentos. A partir desse incômodo, Prudêncio Aguilar, ele aparece em todos os lugares da casa, ele não dá paz mais para o casal. Eles resolvem se mudar daquele vilarejo onde eles estavam e eles empreendem uma viagem. José Arcádio é o líder dessa viagem com os seus amigos, uma viagem que dura bastante tempo, até que finalmente eles encontram um lugar e como eles não conseguem chegar até o mar, que era o objetivo inicial, eles resolvem fundar ali Macondo. Então nós temos um contexto bastante interessante em que muitos acontecimentos dessa natureza, eles vão aparecer na obra. Um outro exemplo do realismo mágico e como é que ele trabalha com essas questões está na figura do cigano Melquíades e das invenções que a cada mês de março, quando esses ciganos vêm para Macondo, eles trazem coisas diferentes. A primeira invenção que aparece ali são lingotes imantados, pedaços de imãs gigantescos e que o cigano demonstra arrastando pelas ruas de Macondo, e esses imãs eles são tão poderosos que eles arrancam as coisas dos seus lugares, panelas e tudo que é de ferro e pode ser atraído, inclusive os pregos e os parafusos das casas, eles tremem no desespero da atração, porque eles querem chegar até o imã, e isso é visto pelos habitantes e pelo José Arcádio Buendia como algo extraordinário. Tanto é que ele dilapida ali os parcos recursos da família, ele entrega os animais porque ele quer aquelas invenções, porque uma das características do José Arcádio Buendia é o seu espírito empreendedor. Ele é um apaixonado pela ciência, ele gostaria de sair dali de Macondo ou conectar Macondo com a civilização para desfrutar de tudo aquilo que a ciência pode oferecer. Claro que existem outros muitos exemplos que eu poderia dar aqui, como a ascensão de uma determinada personagem aos céus. Nós temos um momento em que chove durante um tempo que é incomum de chover, mas isso seria eu adiantar acontecimentos, eu não quero entrar nesses detalhes. Eu vou ficar oferecendo as chaves de leitura a partir desse início do livro. Então, nós temos aqui também uma forma de compreender o tempo. O tempo em 100 Anos de Solidão, ele não é considerado linear, não é assim, introdução, desenvolvimento, conclusão numa linha reta. Na medida em que você vai conhecendo os personagens, você tem avanços e recuos no ponto da narrativa em que o narrador está. Por exemplo, a própria frase de abertura, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. E aí diz, naquele tempo, Macondo era uma aldeia de poucas casas. Então veja, nós temos um ponto da narrativa em que os personagens, o coronel Aureliano Buendia, ele é criança. Então nota, no começo do livro, na primeira frase, nós temos um coronel Aureliano Buendia adulto, diante do pelotão de fuzilamento, lembrando de quando ele era criança. E aí o que acontece? Nesses recursos de vai e vem, na teoria da literatura nós temos alguns nomes para isso, né? Nós temos os flash forwards, que é quando nós estamos no momento presente da narração e o narrador ele vai para frente e conta eventos futuros, e nós temos os flashbacks, quando os personagens ou o narrador lembram de eventos passados. E essa é uma das formas, essa é uma das estratégias que o Gabriel Garcia Marques usa para construir a sua narrativa. Ele avança e ele recua, como se o tempo não fosse um tempo cronológico, mas fosse um tempo mítico, fosse um tempo da memória, fosse um tempo da evocação, da recordação, da imaginação, muitas vezes. Então, se você vai ler 100 Anos de Solidão, você precisa prestar atenção qual é o tempo em que o narrador está contando. Esses eventos, eles são do presente daqueles acontecimentos, eles estão evocando algo que já aconteceu num passado distante ou não da vida dos personagens. O narrador está antecipando para a gente eventos que ele vai desenvolver nos capítulos posteriores, porque aí ele acaba criando na gente uma espécie de curiosidade, né? Um gatilho mental de, pera, mas
como é que o coronel Aureliano vai parar diante de um pelotão de fuzilamento? E como é que esse personagem, que é uma criança, se torna um coronel? Então nós temos essas curiosidades e o Gabriel Garcia Marques, ele é um mestre em fazer essas antecipações e na medida em que a narrativa avança, ele vai costurando esses episódios um por um. E qual que é a função do realismo mágico? É uma maneira de explorar a própria condição humana de maneira metafórica e mostrar que as coisas cotidianas elas têm um poder de encantamento extraordinário. Nós é que muitas vezes, por estarmos habituados com aquilo o tempo todo, nós deixamos de ver quão extraordinárias certas coisas são, como é o caso do gelo, como é o caso do imã, são as ferramentas de navegação que o Melquíades traz depois, os medicamentos, a dentadura postiça que o Melquíades usa e ele tira pro assombro das pessoas, porque assim que ele tira a dentadura, a impressão que as pessoas têm é que ele se envelheceu muito, mas basicamente é porque perde aquele efeito estético dos dentes, né? Então nós temos muitos desses elementos que eles estão ali para explorar essa condição humana e também tem uma crônica em que o Gabriel Garcia Marques conta que uma vez ele levou o seu agente literário para visitar a família na Colômbia, no Caribe, e esse agente literário viu tantas coisas extraordinárias acontecendo no dia a dia da família que ele disse: você é só um escritor sem imaginação, porque basicamente quando o escritor olha para a sua realidade e ele percebe as coisas que estão ali, quantas notícias muitas vezes absurdas a gente não vê no jornal e a gente pensa, nossa, mas se isso aparecesse num filme, por exemplo, soaria muito forçado, mas é o que acontece na realidade, né? Às vezes a gente vê aí pessoas que sobrevivem a um acidente terrível e você vê lá um caminhão caiu em cima de um carro, por exemplo, você pensa, nossa, aqui não sobrou nada, aí vem o guincho, tira o caminhão e a pessoa levanta e sai caminhando sem nenhum ferimento. Aí você olha, mas isso é praticamente impossível. Claro que pelas leis da realidade, da física, é possível que aconteça. A grande questão é que é pouco provável. Então, o Gabriel Garcia Marques, o que ele faz nesse tipo de narrativa é trabalhar com esses acontecimentos de tal forma que eles estão impregnados no cotidiano ali das personagens. Macondo é uma cidade que é fundada a partir de um desejo de fuga dos personagens. O José Arcádio e a Úrsula Iguarã, eles saem do povoado inicial para fugir dos seus fantasmas, como eu mencionei. No caso específico é um fantasma mesmo, que é o Prudêncio Aguilar. Porque José Arcádio e Úrsula Iguarã, eles são primos. Então, a mãe da Úrsula fica aterrorizando a filha, dizendo, olha, na nossa família já tivemos um caso em que se casaram e eles tiveram um filho que nasceu com um rabo de porco. E esse filho morreu depois de adulto porque teve o seu rabo cortado por um açougueiro amigo e ele se esvaiu em sangue, então ele não conseguiu sobreviver. Aí o que acontece? Esse terror ele é infundido na cabeça da Úrsula e mesmo depois do casamento ela se recusa a consumar a noite de núpcias, né? Ela coloca um cinto de castidade ali e aí o que acontece? Passam-se muitos meses naquela situação e as pessoas do povoado começam a comentar. Então o José Arcádio Buendia, para se entreter ali das suas necessidades, né, dos seus calores, ele passa o dia fazendo as suas coisas e ele também promove brigas, rinhas de galos. E numa dessas brigas, o seu galo vence o galo do Prudêncio Aguilar. E aí o Prudêncio fala alguma coisa assim, é que pelo menos esse galo aí dê conta da sua esposa. E aí com uma tranquilidade absurda, o José Arcádio Buendia fala: Prudêncio, vá e se arme porque eu vou te matar. Assim, essa frase dita desse jeito, sem muitas explicações. E o que acontece? O José Arcádio Buendia volta para casa, pega uma lança e joga no pescoço do Prudêncio Aguilar e o mata de fato. E aí a partir dali o fantasma fica incomodando o casal para onde eles vão. Em qualquer lugar eles encontram. Acordam de noite, o fantasma tá ali mexendo nas panelas, a ponto da Úrsula, inclusive, deixar em diferentes lugares da casa potes com água porque o fantasma tá sempre procurando uma água para poder colocar na ferida ali do seu pescoço. E como eles não aguentam mais aquela figura sobrenatural, então veja, agora o realismo mágico trabalhando com uma outra vertente, com o sobrenatural presente ali, eles dizem: está bem, Prudêncio, nós vamos embora daqui o mais longe possível. E ali em Macondo é o lugar que eles vão fincar as suas raízes, vão ter todos os seus filhos e todos os acontecimentos eles vão se desenvolver. No primeiro momento é muito importante que você tenha em mente esses personagens fundadores, o José Arcádio Buendia
Buendia, ele é um homem muito forte, ele é forte assim a ponto de derrubar um cavalo com as próprias mãos. Dessa linhagem nós vamos ter dois nomes importantes. O José Arcádio Buendia vai ter dois filhos, o primeiro deles chamado José Arcádio e o mais jovem vai ser Aureliano. E esses nomes vão aparecer ao longo da narrativa inteira. Esse é um dos desafios e uma das diversões de quem lê 100 Anos de Solidão, porque a cada geração, são 7 gerações a partir do José Arcádio e da Úrsula, esses nomes vão se repetir. Tem também a filha, a Amaranta, e depois tem uma outra filha, a Rebeca, que é uma filha adotiva. Esses nomes entre as mulheres também vão se repetir. Para você que vai começar a ler 100 Anos de Solidão, saber qual José Arcádio, qual Aureliano, qual Úrsula, qual Amaranta e qual Rebeca está sendo referida ali pelo narrador é muito importante. Outra coisa que é preciso prestar atenção quando você está lendo 100 Anos de Solidão. O narrador, ele predomina na estrutura do livro. Existem romances em que os personagens dialogam muito, como se o narrador desse a palavra diretamente para os personagens. 100 Anos de Solidão isso não acontece. Na maior parte do tempo é o narrador que está contando o que está acontecendo com os personagens e no meio dessa história gigantesca que o narrador está contando, ele coloca breves frases, breves falas diretas dos personagens. Então nós temos um narrador onisciente, que a gente chama. É um narrador que conhece tudo, ele já sabe de tudo da história, o que os personagens pensam, o que os personagens sentem, e ele vai nos guiando. Esse narrador faz uma caracterização psicológica também dos personagens. O que eles sentem, o que eles desejam, o que eles fazem. E nós vemos que, por exemplo, os personagens que têm José Arcádio no nome, eles têm uma tendência mais empreendedora, eles têm uma força física, uma vitalidade, um ímpeto, um impulso. Os personagens, na sua maioria, que tem Aureliano no nome, eles já se parecem mais com o Coronel Aureliano. O Coronel Aureliano, quando o bebê chora dentro da barriga da mãe, nasce de olhos abertos, com uma curiosidade assim, sem assombro, formas que o narrador usa para nos apresentar esses personagens, e essas características iniciais dos Josés Arcádios, dos Aurelianos, eles vão se repetir entre todos os personagens. Em alguns casos como uma bênção, a força, por exemplo, em outros casos como uma maldição mesmo. Essa obsessão por empreender, essa obsessão por conhecer, o fato dos personagens se fecharem neles mesmos, que vai ser uma das dimensões dessa solidão, a incapacidade de serem compreendidos pelo mundo externo, às vezes a incapacidade dos personagens se conhecerem também, funciona como uma chave para a leitura de 100 Anos de Solidão. E aí tem o personagem Melquíades, que é o cigano, que representa o assombro. Ele sempre vem com invenções. Eu fiz uma marcação, inclusive, aqui no primeiro capítulo. Por exemplo, o imã. O imã é descrito como a 8ª maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia, descrito como ferros mágicos, muitas vezes, ou ainda uma luneta, uma lupa do tamanho de um tambor, o último descobrimento dos judeus de Amsterdã. Veja a forma como o narrador nos descreve coisas que são comuns. Um laboratório de alquimia que aparece, os ciganos trazem. O mais fabuloso achado dos antigos de Nacianço, que é a dentadura. Bolas de vidro para dor de cabeça. Então veja, no primeiro capítulo aqui nós temos muitas descrições fantásticas, extraordinárias, assim como se fosse se fosse no marketing, na publicidade, é como se eles estivessem dourando ali a pílula para falar de coisas que são comuns para a realidade que acontece fora de Macondo. E aí o que acontece? A Úrsula Iguarã, ela não gosta do Melquíades nem dos ciganos, por quê? Cada vez que os ciganos vêm, sempre no mês de março de cada ano, o seu marido fica louco, né? Porque eles sempre trazem algum empreendimento, eles sempre trazem alguma novidade, e o José Arcádio Buendia, ele fica fascinado, ele se tranca naquilo, ele se aliena completamente da vida prática. Então é a Úrsula que é a responsável por manter a casa, é ela que trabalha, é ela que cuida da horta, cuida dos animais, depois ela começa a vender doces para poder sustentar a família, enquanto seu marido fica fechado lá no quartinho, fazendo as suas pesquisas. José Arcádio Buendia é um homem absolutamente forte, inteligente, mas que se perde nos próprios devaneios, ele se fecha nas próprias investigações, no laboratório de alquimia, ele fica tentando duplicar o ouro, e nisso ele acaba fazendo algumas coisas que são prejudiciais para a família. Por exemplo, ele literalmente derrete a herança que a Úrsula tem, moedas de ouro, misturando ali com outras substâncias, porque
ele viu com o Melquíades que naquele laboratório, com os livros de alquimia, seria possível duplicar o ouro, só que ele não consegue. Os empreendimentos, eles são frustrados. E aí a Úrsula é que mantém essa estrutura funcionando. Ela é o personagem mais pragmático, aquele que se preocupa com a vida, com o bem-estar das pessoas, das crianças e assim por diante. E também tem uma coisa importante aqui em 100 Anos de Solidão, tem um momento em que o narrador diz que o mundo era tão recente que muitas coisas não tinham nem nome. Para se referir a elas era preciso apontar com o dedo. Então isso também dá uma dimensão mítica para Macondo, como se fosse um paraíso, uma espécie de jardim do Éden, onde as coisas ainda estão todas por descobrir. E isso também ajuda a entender de onde vem tanto assombro, porque no mundo em que a gente parte do princípio que muita coisa é conhecida, a gente já está acostumado. Agora, quando as coisas elas nunca foram vistas, por mais comuns que elas pareçam em outro cenário, em outro contexto, aqui elas são extraordinárias. E é justamente assim que o Gabriel Garcia Marques nos apresenta. E aí nós temos os ciclos de vida e de solidão. São temas centrais que aparecem na obra. O primeiro deles é o ciclo do tempo. Em 100 Anos de Solidão, como eu mencionei para vocês, o tempo ele não é linear. Ele se repete como uma maldição na vida das pessoas. Os mesmos erros, os mesmos desejos, as mesmas loucuras que estava lá no avô, no bisavô, no tataravô, eles vão aparecer nos personagens. Isso é algo para você que está lendo 100 Anos de Solidão ficar de olho. Os nomes, como eu mencionei, são acho que a primeira coisa, mas hoje as edições elas têm quase todas as edições elas vêm com um mapinha aqui que você vai poder encontrar, né? Esse mapinha aqui, inclusive essa edição aqui, ó, muito bonita, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você queira comprar. Então, em relação ao ciclo do tempo, na primeira frase, como eu mencionei, a gente já tem avanços e recuos e a solidão. A solidão como herança é também um tema fundamental. Perceba, quando o coronel Aureliano Buendia está diante do pelotão de fuzilamento da primeira frase, ele chegou a se tornar coronel, mas ele está sozinho ali diante daquele pelotão de fuzilamento. Ele não está lembrando dos grandes feitos, das grandes conquistas, ele está lembrando da tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Então isso mostra muito também da solidão individual desses personagens que vão em busca de empreendimentos megalomaníacos, como se fosse assim uma necessidade de suprir um vazio, um desejo, que não importa o que aconteça, o coronel Aureliano Buendia promoveu 32 guerras e perdeu todas. O narrador conta pra gente a certa altura. Então não importa muito o que os personagens façam, eles estão sempre buscando preencher esse vazio, que é um dos temas universais também. Nesse sentido, eu quero dizer que são temas que acometem a humanidade como um todo. O amor, o ódio, a vingança, o desejo de fama, de reconhecimento, de ser grande. Tudo isso está presente aqui em 100 Anos de Solidão. E aí o que acontece? Essa solidão, ela é hereditária, ela é transmitida de geração para geração e isso vai moldar o destino dos personagens. Então veja, quando nós estamos lendo 100 Anos de Solidão, nós não podemos fazer o tipo de leitura que eu chamo daquela leitura de ponto de ônibus, assim, você está esperando o ônibus ali, você pega um livro e começa a ler e você pode fechar e abrir a qualquer momento que está tudo certo. Existem alguns livros que eles exigem um pouco mais da gente, eles exigem um pouco mais de atenção. São aqueles livros que eles não são livros necessariamente fáceis, mas também não são livros impossíveis. Eles são livros que exigem do leitor uma postura mais crítica, é um tipo de leitura que vai te levar para um nível mais profundo de entendimento da história, do enredo, da própria vida, porque a literatura, por meio da ficção, ela fala da vida. Então veja, com esses recursos que eu mencionei aqui ao longo desse vídeo, você compreender o que é o realismo mágico, você compreender qual é a relação entre os personagens, quais os motivos dessa repetição, os ciclos temporais, que não é um tempo, uma narrativa linear, mas é uma narrativa cíclica, mítica, a forma como os personagens se relacionam, o que eles buscam, as características que tem cada personagem, o que eles têm em comum, tudo isso vai ajudar você a enxergar mais a fundo, tanto nas linhas quanto nas entrelinhas, aquilo que o Gabriel Garcia Marques está nos passando, e eu tenho certeza que a tua experiência de leitura com 100 Anos de Solidão, ela vai ser mais profunda, ela vai ser mais significativa. E se você gosta de leitura, se você gosta de literatura, considere se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like, mande esse vídeo para alguém que está lendo o livro, que está vendo a série e que quer entender um pouco mais a respeito. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas, quais passagens são mais marcantes para você e como é que
foi a tua experiência de leitura com 100 Anos de Solidão? Esse definitivamente é um dos livros que eu levaria para uma ilha deserta, não só pelos motivos mencionados aqui, mas é porque é uma leitura que nos causa assombro. Eu já li esse livro umas 4, 5 vezes até esse momento e a cada vez eu continuo me impressionando, não só com o que acontece, mas com a forma genial que o Gabriel Garcia Marques tem de nos apresentar acontecimentos cotidianos, essa saga, esse tom de aventura, de descobrimento e assim por diante. Poderia ficar falando aqui de 100 Anos de Solidão por horas e horas. Perceba, esse vídeo inteiro ele é pautado só no primeiro capítulo. Talvez se você gostar desse vídeo e quiser uma continuidade, deixa aqui nos comentários também, a gente pode fazer uma parte 2, pode fazer um vídeo mais longo, aprofundando um pouquinho mais. O importante é que você sempre leia, como diz um crítico e escritor italiano que eu gosto bastante, chamado Ítalo Calvino. Ele tem um texto chamado Por que Ler os Clássicos? E eu vou deixar um vídeo aqui também falando a respeito desses motivos, por que ler os clássicos. Ele dá uma série de motivos ali, e eu gosto particularmente de uma que ele diz que clássico é aquele texto que nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. Então são textos que foram testados pelo tempo, resistem ao tempo e continuam encantando e impactando a vida de gerações e gerações de leitores. Um grande abraço para você, até a próxima.